Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, sou médica neuropediatra na cidade de Jaú e hoje eu quero falar com vocês a respeito de dislexia. É um transtorno de aprendizagem. Vamos tentar entender. Vamos lá. Quando uma criança entra na escola, hoje em dia passou a ser obrigatório a partir dos 4 anos aqui no Brasil, ela entra no Jardim 1, que é a pré-escola, período no qual ela vai aprender as letras, o som das letras, o desenho das letras, vai começar a aprender a escrever o nominho dela inicialmente por cópia, depois por produção sem o uso de um apoio visual, quer dizer, não precisa copiar. No pré-2 também vai começar a treinar coordenação fina para fazer pontilhado, para recortar, para colar, para pintar dentro do espaço, para começar a formar sílabas. E aí vem primeiro, segundo ano, né, do ensino fundamental. Nesse período acontece a alfabetização, período em que a gente espera que ela evolua até conseguir ler uma frase fluentemente, né? Então, respeitando pontuação, as pausas da vírgula, do ponto final, que ela consiga ler palavras com sílabas complexas, né? Então, quando tem 3 letrinhas, por exemplo, o lhá, o trá, o nhá, o chá com CH, não só sílabas simples como o bá, o lá, e que ela consiga entender aquilo que ela lê. Quando você tem uma criança com inteligência dentro do normal, não é? E que não consegue desenvolver adequadamente essas habilidades de leitura e escrita, você pode estar frente a um problema específico de aprendizagem, a um distúrbio ou transtorno de aprendizagem que se chama dislexia. Que acontece o quê? São crianças com inteligência dentro do normal que podem até ser pouco desatentas pelo desinteresse que acontece em decorrência da dificuldade. Eu costumo dizer para os pais que a gente não gosta de prestar atenção naquilo que tem dificuldade. Então, muitas vezes, ele começa a se esquivar de escola, não gosta de ler, não gosta de fazer tarefa, dar trabalho. Por quê? Porque tem dificuldade. Se ele conseguisse entender e se ele sentisse melhor, olha, eu consigo fazer, ele começa a gostar, ele se empolga em fazer as coisas. À medida que ele tem dificuldade, ele reluta, fala, não quero fazer. E dislexia é muito frequente na comunidade. Diz-se até de 9, 10% das pessoas terem dislexia, que pode ser mais leve ou até mais severa. Em crianças que têm inteligência alta, né, um QI alto, muitas vezes a dislexia vai passar despercebido até o 4º, 5º ano. Quando daí aumenta a demanda de interpretação de texto e aí ela vai ter problema. Então, muitas vezes, dependendo do quanto essa criança foi exposta a um ambiente mais cultural, digamos assim, rico, né, em termos de ler livro, conversar, um vocabulário maior, bastante estimulação, ela pode ter menos sintomas, mas lá na frente, quando a demanda aumentar, ela vai ter dificuldade. E muitas vezes tem história familiar. Então, um dos pais, ou tios, ou primos, às vezes, que tiveram fracasso escolar, que largaram a escola, que não gostam de ler. Não gosta por quê? Porque não entende. Porque textos maiores têm dificuldade. E você já pode perceber sinais disso no jardim. Crianças que têm dificuldade com brincar de rima, por exemplo. Eles têm dificuldade com rima, em associar o som da letra com a forma da letra. E crianças que demoram para progredir na aprendizagem. Então, começou o jardinzinho, só sabia o A, terminou o jardim sabendo o A e o I. Quer dizer, passou 1 ano para aprender 2 letrinhas. Não teve uma evolução muito boa. Por que eu estou falando isso? Porque fechar diagnóstico de dislexia é só entre 8 e 9 anos. Mas tem que ter tido uma formação escolar adequada, porque você pode ter problemas de aprendizagem por erros na forma de ensinar. Agora, na pandemia, por exemplo, que ficou 2 anos sem aula, tem muita criança que não está lendo e escrevendo, mas não é disléxica, é porque não teve aula direito. Então, até quando existe essa dúvida, nas avaliações que a gente faz, a proposta entra com 1 ano, com fono, com intervenção, com aula de reforço,
E aí, se não melhorar, a gente fecha o critério para dislexia. É importante que a gente faça alguns testes, ver se essa criança está enxergando bem, se essa criança escuta direito. Algumas crianças não falam direito ainda, que é para falar até os 5, 6 anos, e aí pode ser um quadro de TPAC, que é transtorno de processamento auditivo, que logo eu gravo um vídeo explicando, mas em que a pessoa tem uma dificuldade de discriminação sonora. E aí, se eu não escuto direito, eu não leio direito. Então, dislexia tem muita coisa para se saber, mas é fácil pela própria história. Uma criança que às vezes vai bem de matemática, mas não vai bem de português, vem pra gente às vezes como déficit de atenção. E não é, a criança é esperta, é atenta e ela acaba relutando com as coisas de escola por causa da leitura escrita. E muitos adultos que falam assim, nossa, ele é super inteligente, vai super bem no trabalho, mas não deu para a escola. Não é que não deu para a escola, é porque tinha um transtorno de aprendizagem e antigamente não tinha diagnóstico e tratamento, ficava por isso e as pessoas acabavam largando a escola. E hoje a gente sabe que se você der uma formação adequada, que é feita com fonoaudióloga e ou psicopedagoga, essa criança vai desenvolver super bem e vai poder fazer o que ela quiser da vida. Assista um filme que chama Como Estrelas sobre a Terra. Toca bastante. Quem tem dislexia ajuda a gente a entender, né? Sim, tirem suas dúvidas, procurem ajuda. Não fique esperando, cada criança tem seu tempo, vamos esperar até o 3º ano, porque você perde a chance dessa criança aprender no tempo certo. E muitas vezes ela desanima, vai ficar com a autoestima baixa. Então, essa criança precisa de ajuda especializada na escola, mas ela precisa também de encontrar coisas que ela seja mais hábil, às vezes no esporte, na música, nas artes, para ela ter um equilíbrio e uma autoestima melhor. Fica a dica, procurem ajuda. Dislexia é muito, muito, muito comum. É mais comum que déficit de atenção, viu? Precisa de ajuda, tem tratamento e dá para ter uma evolução boa. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, procurem um bom neuropediatra para orientação. Um abraço.